Ouvindo o cananeu, o rei de Arad, que habitava para a banda do sul de Israel, vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e os entregou aos cananeus, que foram destruídos totalmente, e eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água. E nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal, ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se em outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao, na ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto, e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus, pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb em Sufá, e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar, assim encosta nos termos de Moabe. E dali partiram para Beer, este é o poço da qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo, lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Sobe, poço, e vós cantei dele. Tu poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres, do povo e o legislador com seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém, Seom não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou com todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Armon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas as cidades, e Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a terra até Amon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: Vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se, a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Seom e consumiu a Ar dos Moabitas, e os senhores dos altos de Armon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou seus filhos que iam fugindo e as suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus, e nós os derribamos, Esbom perdida e até Dibom, e os assolamos até Nofa, que estende até Medeba. Assim Israel habitou em terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer e tomaram as suas aldeias, e daquelas possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se
e subiram o caminho de Bassã. A Og, rei de Bassã, saiu contra eles e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu o tenho dado na tua mão. A ele e a todo o seu povo e a sua terra far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda de Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, e Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos Midianitas: Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão, e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, o enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura? Poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados dos que aqueles os quais vieram a Balaão, e disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor: Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiques esta noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo caminho. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para que se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão.
Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Toma que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgastes desde o tempo que eu fui tua até hoje? Co- Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não, se não se desviar de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que puser na minha boca, esta falarei. As palavras que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Kiriat-Uzote. Então Balaque matou 2 bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e os príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos olhos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo.